Pai Celestial, dono de toda boa dádiva, Criador dos céus e da terra, aquele que é digno de adoração e louvor, aquele que tem o domínio de todas as coisas, aquele que chama as estrelas pelo nome, e todas vêm na palma de sua mão. É para ti que damos nosso louvor, nossa honra. Glorificamos o teu nome que é digno. E nesta noite, Pai, rogamos que o Senhor receba o nosso ajuntamento, receba a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, Pai, traz a palavra para falar aos nossos corações. Há uma diversidade de dificuldades e problemas entre teu povo, em razão do mundo no qual vivemos, Pai. Mas que o Senhor venha com a tua palavra de encontro a cada uma delas, aniquilando o mal e fortalecendo o teu povo para a batalha, Pai. Eu oro e peço que o Senhor nos abençoe nesta noite. Unja, Senhor, o teu servo como um canal que vai transmitir a tua palavra, que eu saia de cena e que o Senhor tome minhas faculdades mentais, meu espírito, minha alma, e possa, ó Deus, usar em favor desta igreja. Não tenho nenhum interesse, Pai, de me sair bem, mas tenho interesse de que teu povo se saia bem, que as famílias se saiam bem, que os jovens, que as crianças se saiam bem. Conceda a bênção e a vitória, Pai. Toma o controle, pois lhe pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando a todos. Nós vamos nesta noite dar um testemunho sobre um irmão chamado Neemias. Quantos conhecem esse irmão? Levante a mão quem conhece o irmão Neemias. Quantos já ouviu falar dele? Amém. Todos conhecem. Todos conhecem o irmão Neemias. Está no Velho Testamento. Nós vamos ler capítulo 6 de Neemias. Esses são nossos irmãos lá do Velho Testamento. E nós conhecemos eles, porque nós estávamos na mente de Cristo. E nós queremos nessa noite falar um pouquinho sobre a bravura daquele homem e testemunhar da vida dele, do que Deus fez através dele, e ver se nós podemos tirar uma lição para nossas vidas também, sobre o testemunho desse homem de Deus, valente homem de Deus, amém? Neemias capítulo 6, vamos ler do verso 1 até o verso 3. E depois, no decorrer da palavra, nós estaremos lendo mais algumas escrituras de Neemias. Neemias 6, verso 1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha colocado as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias
no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. O vale de Ono ficava a cerca de 40 quilômetros de onde Neemias estava reedificando os muros. Vamos orar. Pai Celestial, oramos agora para que o Senhor tome esta palavra tão maravilhosa e vivifique ela em nossos corações nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém. Podeis assentar. O sucesso da mensagem desta noite depende do teu espírito. Se você estiver no espírito correto, você vai poder ser abençoado pela palavra. E você vai voltar para casa sabendo de que Deus realmente falou contigo. E para isso nós viemos aqui esta noite, amém? Para ouvir a voz de Deus. Como disse o irmão Beto, hoje pela manhã tivemos um maravilhoso culto, uma maravilhosa escola. Sempre é maravilhoso, porque sempre falamos daquilo que é maravilhoso. E quando nós nos encontramos dentro do quadro de Deus, você tem que realmente dar-nos glória a Deus bem forte, né? Porque cremos em algo muito real, muito verdadeiro. E Deus tem sido muito real para nós, porque Ele tem estado conosco como prometeu, e em nós todos os dias, amém? Então eu quero falar sobre um tema intitulado Eu não posso descer. Diga comigo assim: eu não posso descer. Amém? Israel, vocês sabem bem, ele foi e é a nação de Deus. E lá nos dias do profeta Jeremias, eles fizeram o que não era bom perante Deus, e Deus teve que permitir o juízo vir sobre eles. Mas sempre, como disse o profeta, antes do juízo vem a advertência. Deus sempre adverte, 1, 2, 3 vezes ou mais. Mas também chega um momento que Deus se cala. E quando Deus se cala, é triste o silêncio de Deus. Que Deus livre qualquer um de nós aqui de um dia Deus se calar referente a alguma questão na nossa vida. Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque Ele fala com amor, fala com misericórdia. Quando Deus se calou referente a Saul, foi terrível para Saul. Ele procurou através de profetas, Deus não falou mais. Ele procurou através do Urim e Tumim, Deus não falou através de Urim e Tumim também. Ele procurou através de sonhos que Deus falasse com ele. Deus não falou mais por sonhos. O desespero foi tão grande que Saul violou o próprio decreto real que ele tinha instituído. Como rei, ele instituiu que o uso de feitiçaria era um crime capital, condenado à morte. Mas no desespero ele buscou uma pitonisa, uma feiticeira, para ver se recebia algum recado da parte de Deus. Então, é terrível, mas antes de Deus se calar, Deus fala de várias maneiras e formas. E referente a Israel, a Bíblia está recheada desses testemunhos. Jeremias, vocês que são leitores da Bíblia sabem disso. Ele era um homem, ele foi tido como profeta chorão, porque ele falou, anunciou, a Bíblia diz que ele madrugando falava ao povo. Ou seja, levantava pela manhã cedo, já estava nas praças, nas feiras, chamando a atenção do povo para que se corrigissem, voltassem ao Senhor, parassem com as idolatrias, parassem com os erros. Mas o povo endurecia o coração, batiam Jeremias, prendiam Jeremias, colocavam lá no fundo de um poço, deixavam lá mofar, tiravam e diziam: agora você não fala mais contra as atitudes do povo. E lá saía Jeremias outra vez, advertindo o povo.
Ele era um profeta, ele tinha que dizer aquilo que Deus mandava ele dizer. E chegou o momento que as advertências de Deus cessaram. E aí veio o juízo. E no momento do juízo, então veio a profecia: vocês serão levados cativos para o rei de Babilônia. E lá vocês ficarão por 70 anos em cativeiro. Mas lá levanta um outro profeta falso, como era o nome dele? Eu esqueci agora, o Ananias. E traz uma profecia dizendo que não era daquela forma e que somente por 3 anos, né? 2 anos. 2 anos eles ficariam em cativeiro e que era somente algo assim passageiro e tentando tirar aquilo do povo. Mas Jeremias mantinha firme. Ele sabia do que se tratava. E ele já foi preparando, porque um homem de Deus, quando ele sabe sobre a palavra de Deus, ele se posiciona. Como vimos hoje pela manhã, ele tinha herdado uma terra de um primo chamado Ananael, algo assim, e ele pegou e fez um bom documento, bem feitinho, sobre a terra que ele tinha herdado, enrolou aquele pergaminho, colocou dentro de um vaso de barro e guardou para que quando voltasse do cativeiro, após 70 anos, ele pudesse requerer a sua terra. Oh, irmãos, isso nos leva a saber, se você tem consciência da profecia de Deus, você se prepara para a viagem. E aquilo era um tipo, apontava para, como não vamos entrar nisso, mas para o título de propriedade da terra que Adão perdeu, e Deus colocou dentro de um vaso de barro chamado Jesus Cristo. E ali guardou aquele vaso de barro para que ele pudesse devolver a nós. Falamos hoje pela manhã sobre isso. Então vejam vocês que chegou um momento, Israel foi levado cativo. Aí você vai para o próximo livro, você encontra as lamentações de Jeremias. Sentava nos muros caídos e chorava, e lamentava. E eles ficaram por 70 anos lá em cativeiro. Mas passados 70 anos, irmãos, não preocupa, você não deve preocupar com o que Deus tem que fazer. Olha, irmãos, vai essa nação como escravo, tudo é destruído, os muros, a cidade, o templo, tudo é destruído. E agora, como retornar? Termina os 70 anos, como vamos voltar? Os reis são perversos, os reis são ímpios, eles não vão nos permitir, e se nos permitir, que força teremos para começar do zero, reconstruir os muros e assim por diante? Mas, irmãos, eu quero que vocês observem isso aqui. Quando Deus fala algo, você tem que descansar. Quando Deus prometeu para nós um arrebatamento, um batismo tremendo do Espírito Santo, um poder da palavra falada, deixa com Deus que Ele vai resolver as coisas. Oh, irmãos, e chegado o período, vocês lembram a história? Daniel, quando foi para o cativeiro, ele era um moço de 14 anos. E depois, passados 68 anos no cativeiro, ele foi ler os livros das profecias de Jeremias e encontrou que faltava 2 anos para voltar à terra outra vez, para acabar o cativeiro, para a restauração do reino de Israel. E ele entra em oração e por 21 dias ele fica orando a Deus. Mas Deus se move de uma maneira impercebível. O mundo não percebe. E Neemias, Esdras, eram homens daquele tempo que estavam no cativeiro. Neemias, ele servia o rei. Ele era o copeiro que servia o vinho para o rei. E ele era um judeu. Ele era um judeu. E a Bíblia diz que quando chegou o momento, olha, irmãos, você não tem que preocupar, Deus sabe como faz. Quando chegou o momento de eles voltar para a terra, Neemias estava servindo o rei com um semblante triste. E o rei disse: por que você está triste? Eu quero ler aqui, vocês podem somente ouvir, para nós ganhar tempo. Eu vou ler algumas coisas aqui, eu falei que nós ia falar do testemunho de Neemias. Capítulo 2 de Neemias, olha só. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava pondo
posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito de grande maneira. O rei percebeu que estava triste, disse: você não está doente, o que está acontecendo? Neemias ficou com medo, mas não precisa ficar com medo. Era Deus já trabalhando para levar. Você vai ver que quando Deus quer fazer... Oh, irmãos, eu me lembro da mensagem Poder da Decisão. O profeta disse que Deus fez o diabo criar, sustentar o libertador de Israel. Lembram disso? Moisés, o diabo tinha decretado através de Faraó: todo moço deve morrer. Deus disse: ah, é? Então você vai sustentar Moisés agora. E o profeta diz: Deus jogou um punhado de areia nos olhos do diabo, que ele nem viu que estava criando o libertador. Não precisa ter medo, irmãos. Aleluias. Oh, irmãos, o lugar mais seguro para estar é na vontade de Deus. Moisés estava na casa do inimigo e era o lugar mais seguro. Muito bem cuidado, boas vestes, boas roupas, bom estudo. Estava criando o libertador. E o diabo não sabia. Então, Neemias temeu quando o rei disse: você está triste por quê? Qualquer coisa era pena capital naquela época. Qualquer coisa era pescoço. Mas olha só. E o rei me disse: por que está triste no teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: mas aqui está a sinceridade. Eu quero testemunhar de Neemias. Porque Neemias, irmão, não se envergonhava. Olha aqui, ó, Neemias não se envergonhava da sua pátria, da sua cidade com os muros caídos. Você não se envergonha da sua fé. Mesmo que às vezes as coisas estão com problema, você testifica de Deus. Olha, irmão, Neemias estava no alto posto lá no palácio do rei. Ele podia muito bem dizer: olha, eu não tenho minha pátria, mas por que melhor viver aqui junto ao rei e estar comendo com o rei e vivendo junto dele? Mas, irmãos, você pode ser um presidente, ou seja o que for, você está fora do seu lugar quando você não está em Cristo Jesus. Não há lugar mais saudável para nós do que estar descansando no batismo do Espírito Santo. Aleluias! E quando o rei falou, então ele disse assim, ó, verso 3, e disse ao rei: vive o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto? Olha a coragem dele. Ele poderia pensar, o rei vai dizer: mas tem razão você estar triste? Olha o cargo que eu te dei, você é um escravo. E você está aqui ocupando o lugar do meu povo, que poderia estar alguém dessa nação aqui no alto posto que você está usando. Mas olha o que ele disse: vive para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai assolada, e tendo sido consumido as suas portas a fogo? E o rei disse: que me pedes agora? Está vendo? Como é que vamos... Olha, capta isso aqui. Como eles iam voltar agora, passado o período de cativeiro? Como eles iam reconstruir os muros? Deixa Deus usar o próprio inimigo que levou eles de volta, no tempo certo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Isso era pedir para morrer? Edificar a cidade que eu destruí? Vão querer se levantar contra mim outra vez, Neemias? Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-me um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira. Olha aqui, agora quer material para construir a cidade de novo? Irmãos,
Quando Deus quer fazer, é isso que Deus quer dizer para nós: fique tranquilo. Aleluias. Como também uma carta a Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vinham os governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei lhe tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar bem dos filhos de Israel. Sempre tem aqueles que não gostam. Mas Deus, irmãos, estava no caso. Agora capítulo 4 de Neemias, versículo 1 ao 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indagou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse: que fazem esses fracos judeus? Permita-lhes a isso. Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eu pergunto se não é o que o diabo faz. Você vai edificar a tua fé, e vem aquele pensamento negativo, vem aquela acusação, o inimigo dizendo: tu não vai conseguir, e se conseguir não vai durar. Mas irmãos, Deus é com aqueles que o amam, Deus é com aqueles que o servem, Deus é com aqueles que prestam a Ele respeito. Aleluias! E o rei deu a eles material. A Bíblia diz que o rei, olha aqui, depois vocês podem ler em casa, o rei, ele tinha domínio sobre as nações, e as nações pagavam imposto. Sabe o que o rei fez? Mandou um edito às nações que desse o imposto para Neemias, para Esdras, usar o imposto para construir a cidade. Aleluia! Glórias a Deus! E mais, no decreto dizia assim, ó: e o que lhe pedires, dê apressadamente, não lhe deixe faltar. Deus, irmãos, quando quer fazer as coisas, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Mesmo Esdras, se vocês voltam a Esdras, ele foi o que reedificou o templo de Jerusalém. E ali ele se levantou alguns inimigos, escreveu uma carta para o rei e disse: olha, rei, olha nas crônicas, que seria os livros de história, e veja que essa nação outrora se levantou contra o rei, fez rebelião, e eles estão reconstruindo isso para se levantar contra ti. E o rei procurou nas crônicas e encontrou que houve naquela nação reis poderosos. E ele disse: pare a obra. A obra parou, mas por um momento só. Depois eles avisaram o rei e disse: veja lá na casa do tesouro. Olha onde? Veja lá com o tesoureiro, que há um edito do rei anterior sobre as pratas, o ouro, a devolução dos 4.500, se não me falha a memória, jarros, bacias, que quando foram levados escravos, foi tirado do templo do Senhor. Vai lá e veja, o rei mandou olhar na casa do tesouro, com o tesoureiro estava lá o decreto: devolva a eles todas as taças de ouro, de prata e tal, dê a eles o ouro para que se construa de volta essa cidade, e qualquer um que infringir esta lei será digno de morte. Irmãos, Deus faz o inimigo se virar a seu favor quando Deus quer fazer. Leia depois todo o livro de Esdras, você vai ver que coisa mais linda. O livro de Neemias. Deus faz, irmãos, o sol parar por causa de um filho. Capítulo 4 nós já lemos, de Neemias. Capítulo 4 também, verso 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, essa turma aqui, eram Tobias, tudo inimigos de Israel. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se
sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviar do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram: porém os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Os inimigos tentando chegar e matar os que estavam construindo. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços, Neemias contando aqui, trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos, e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Uns trabalhavam e outros protegiam. É o que acontece ou não é, irmãos? Uns vai na obra, outros ficam orando. E você fica ali guardando, e os muros vai sendo construídos, e a palavra vai sendo levada. E o inimigo vai se irando quando vê os muros sendo levantados, a casa sendo construída, a obra sendo feita. Mas deixa que ele se ire, irmãos. Deus concluirá o seu intento. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra tinha as armas. É assim que você faz também? Com a mão você faz a obra do Senhor e com a outra com a arma, pelejando, cortando o inimigo. Aleluias. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingindo os lombos, e edificava, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Eu disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei convosco, nosso Deus pelejará por nós. Quer dizer, o muro é grande, nós estamos afastados um do outro. Se o inimigo chega, o que faz? Toca a buzina, e onde ouvir a buzina, nós se reunimos ali. É assim que devemos agir, irmão. Você está lá no teu trabalho, a coisa apertou, toca a buzina, pede socorro, e nós todos vamos ao teu lado para te ajudar. É um trabalho em equipe, unidade, assim caminha o povo de Deus. Foi assim que Neemias fez. Ele disse: a obra é grande, nós estamos longe um do outro. Mas não tem problema, quando o inimigo apertar, você toca a buzina, e nós todos se uniremos contigo. Depois voltamos ao trabalho. Essa unidade, irmãos, tem que haver entre nós. Essa unidade tem que haver entre as famílias. Tem que haver entre o povo de Deus. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali nos ajuntaremos conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. E também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Aleluias. E ali então eles foram construindo e foram trabalhando. O inimigo não conseguiu, mandou carta para o rei, não deu certo. Tentou atacar eles, não deu certo. O inimigo procura, irmãos, parar a tua caminhada de todo tipo de jeito. No verso 6, no capítulo 6, você vai ver uma estratégia do diabo. E você vai ver que é a mesma estratégia que ele tem investido contra você.
ele disse assim, olha só, sucedeu mais, capítulo 6, que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha colocado as portas, Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o mal. Pararam de tentar chegar com armas. Vamos aqui, venham para uma confraternização. Vamos nos congregar no vale de Ono. Segundo diz aqui no rodapé da Bíblia, ficava a 40 quilômetros de distância. Era uma emboscada para que Neemias parasse o que estava fazendo e fosse lá, e eles o matariam, e a obra terminaria. Quantas vezes o diabo, irmão, tenta fazer você parar o que você está fazendo? Com um convite, com alguma coisa, para ver se desvia o teu foco, o teu objetivo. Mas olha as palavras desse homem de Deus. E enviei-lhes, verso 3, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Por isso eu disse o tema, eu não posso descer. Estou fazendo uma obra. Olha para o seu irmão que está do seu lado, para a sua irmã, e diga assim, eu não posso descer. Diga assim, estou fazendo uma obra, de maneira que eu não posso descer. Aleluias, é isso que o diabo tem que ouvir. Você não vai descer da sua posição. Você não vai descer do seu chamado, irmão. Ah, não importa o que o diabo diga para você, que afronta que venha, você não vai descer. Aleluia! Glórias a Deus! Nós não vamos descer. Temos uma obra a fazer, temos um ministério a cumprir, há um arrebatamento pela frente. Glórias a Deus! Mas olha só o inimigo o que fez. E de maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Eles perseveraram. Mas Neemias disse, da mesma maneira ele responde. Estou fazendo uma obra e não posso descer. O inimigo é perseverante, irmãos. Ele vem através, às vezes, de um amigo. Ele vem através de um parente. Ele vem através de um vizinho para tentar você parar a obra. Para desviar você do teu intento. Para desviar você do teu propósito de uma vida cheia do Espírito Santo. E quando não vem através de alguma pessoa fisicamente, ele vem espiritualmente em sua mente. Perturbar você e dizer não adianta, esse muro não vai conseguir construir, o Espírito Santo não é teu, você não vai dar conta, você é incapaz, você é fraco. Agora Neemias, irmão, não parou para discutir com aquele povo. Irmãos, é o que Deus quer, não pare para discutir com o diabo. Não desça ao nível de Satanás. Você nunca vai encontrar Jesus Cristo discutindo com o diabo. Oh, se tu és o Cristo, desça da cruz. Você não vê ele dizendo assim, olha, vou te provar quem eu sou. Ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. Continue, igreja, fazendo aquilo que você está fazendo. Continue servindo a Deus, continue se consagrando, continue construindo o muro, continue lendo a palavra, continue vindo aos cultos. Mesmo que na sua mente às vezes venha a pressão do diabo, coisas dizendo, tu não é capaz, você não é filho, você não tem o Espírito Santo. Irmão, Deus nunca diria isso para alguém. É o diabo. É o diabo, é Sambalate, é esse tipo de Tobias, é esse tipo de inimigos com raiva, com inveja, que querem fazer a obra cessar. Mas você não vai discutir com eles.
continue fazendo a obra. Depois de 4 tentativas, o que eles fizeram? Enviaram uma 5ª vez. E na 5ª vez, olha só. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com a carta aberta em sua mão. Aí vem a acusação. Primeiramente, um tipo de engano. Vem aqui no Vale de Ono, vamos ter uma conversa junto, vamos nos unir. Não, eu não posso descer. Não foi? Agora vem a acusação. Aí é quando o diabo vem na sua mente, lhe acusar, tentar dizer coisas para te perturbar. Olha só, e na carta, o que dizia na carta? E na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que te farás rei deles, segundo estas palavras. Sambalate pensou com isso, Neemias se apavora e desce ao Vale de Ono para tirar a limpo essa história e para dizer que isso não é verdade, porque olha só, olha o que é lógica. Se estão dizendo que eu estou construindo um muro para me rebelar e para me autodenominar como rei, logo vai chegar a notícia ao rei que me deu permissão para vir, e ele vai enviar exército e vai aniquilar comigo. Eu tenho que ir lá, eu vou lá resolver essa questão, eu vou lá explicar que não é isso que estão pensando de mim. Irmãos, não dê ouvido ao diabo. Não pare, ouça isso em nome de Jesus, não pare para ouvir esses tipos de acusações. Não pare para ouvir esses pensamentos, não é filho, não é possível, não vou conseguir, é mentira do diabo. Por que é que você está aqui essa noite? Porque ele te chamou para estar aqui. Se ele te chamou, ele vai te dar graça. Ele é contigo, ele é a tua força. Não somos filhos bastardos, igreja. Nós estamos caminhando, não há dúvida que estamos caminhando para o céu, que o céu é o nosso favor, que Deus está conosco. E a melhor resposta que você dá para o diabo é virar as costas e deixar ele falando sozinho. Neemias não perdeu tempo, irmãos, nem para pegar lá encostado numa pedra do muro e escrever uma carta-resposta dizendo: não é bem assim, é mentira do povo, me diga quem é que falou essas coisas. Ele simplesmente ignorou. Simplesmente ignore essas acusações, ignore esses pensamentos negativos. Deus está falando com alguém essa noite. O céu é para você, o arrebatamento é para você. Então somente continue fazendo o que Deus te mandou. Diga: eu não posso descer, eu não vou descer, eu não vou parar, eu vou seguir adiante. Aleluia! Minha irmã, você já andou bastante para voltar atrás. Você já construiu bastante para desistir agora, quando já estamos quase no final. Não ouça Sambalate, não ouça Tobias, não ouça esses inimigos da causa de Deus. Esses espíritos que querem afrontar a tua fé, afrontar. Quantas pessoas, irmãos, sofrendo depressões espirituais. Vão orar e não conseguem orar, parece que não sou digno, e tento convencer, e isso e aquilo. Deus não quer saber disso, irmãos. Deus já se compadeceu contigo lá na cruz. Deus não quer saber dessas coisas. Deus quer que você ignore esses tipos de afronta, esses tipos de negativismo, esses tipos de pensamentos contrários, irmãos. Continue fazendo o que Deus te mandou fazer. Ah, mas o acusador vem e diz assim: olha, esse muro não está crescendo o suficiente. Lembra aquela irmã que o profeta conta, aquela jovem? A mãe morreu de pneumonia. E ali ela tinha vários irmãos, vadios, não trabalhavam, e ela tinha que trabalhar e dar de comer para todos aqueles irmãos e cuidar da casa e tudo mais. E ela até mesmo parou, não podia ir na igreja. E ela pegou pneumonia também, estava morrendo.
E o professor da escola dominical foi até a casa dela e disse: filha, você sabe que você está morrendo. E naquela época eram doenças quase que incuráveis. E ele disse: eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando você chegar no céu, o que é que você vai apresentar para Deus? Ela simplesmente levantou suas mãos calejadas e disse: eu vou mostrar as minhas mãos. Você tem algo para mostrar para Deus, irmã? Quando o diabo te acusa, você tem algo para mostrar? Não para o diabo, porque nós não vamos discutir com ele. Você tem algo para mostrar para Deus. Aquelas lágrimas, aquele coração partido, aquele coração desejoso de uma vida mais perto de Deus. Aleluia, você tem algo para mostrar para Deus. As suas mãos, os seus joelhos, o suspiro do seu coração, irmãos, o amor por esta causa. Deus conhece o teu esforço, Deus conhece o teu amor pela obra, Deus conhece o teu amor por teus filhos, por esta palavra. Por isso não admita esses espíritos virem e mentirem, e enganarem, e tentarem impedir o teu trabalho. Deus está dizendo o seguinte: não desça para discutir com o diabo, igreja. Não desça para discutir com espíritos negativos. Não desça, siga fazendo o que Deus te mandou. Oh, irmãos. E depois então que ele mandou essa carta, olha o que Neemias disse para aqueles mensageiros que trouxeram a carta. E que puseste, e na carta dizia também que você colocou profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: esse é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. O rei vai ouvir, vamos conversar sobre isso, Neemias. Olha o que Neemias diz: porém eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Irmãos, você não precisa temer. O profeta diz assim: viva de tal maneira que se alguém disser algo contra ti, ninguém creia. Eu creio, irmãos, que o que vinha no coração de Neemias nessas horas era o seguinte: o rei conhece a integridade do meu coração. Se eles forem dizer para o rei não vai confiar neles. O rei sabe quem é o servo dele. Deus, você, quando o diabo vem te acusar de certas coisas, o que tem que falar na sua alma é o seguinte, irmão: é aquele prazer de uma consciência tranquila. Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu tenho lutado para fazer o melhor. Deus sabe que eu tenho trabalhado dia e noite na construção desta fé. Deus sabe que eu tenho amado essa mensagem. Deus sabe que eu amo de todo o meu coração. Deus sabe disso. E aí você descansa. Eu dizia para alguém outro dia, de pessoas que vivem uma vida perturbada, com espíritos negativos, e aquela coisa, aquele medo, parece que sempre está em pecado, sempre está indigno diante de Deus. Eu disse: a maneira de vencer isso, sabe qual é? É conhecer a natureza de Deus. Porque quando você conhece a natureza de Deus, você sabe que Deus não pensa algo mal assim de você. Está me entendendo? Você sabe que Deus não vai pensar algo destrutivo contra você. Você sabe que Ele sabe entender o teu esforço. Oh, irmãos, lembrando a conta de... Esqueça agora o nome daquele irmão dele que faleceu, que tinha tido problemas e muitas lutas. Mas um dia, irmão Brana, conversando com ele sobre seus altos e baixos, aquele irmão carnal do profeta disse: Billy, ele vai entender. Ele vai me compreender. E na mensagem, eu creio que é a história da minha vida, ele fala que quando eu chegar lá, ou na mensagem Dia das Mães, ele diz: eu creio que eu verei meu irmão vindo, correndo ao meu encontro, dizendo: Billy, ele compreendeu. Billy, ele compreendeu. Aleluia.
Oh, irmão! Não deixe o diabo pintar um quadro diferente do nosso Deus. Oh, irmãos, Ele compreenderá, Ele compreende o teu esforço, Ele compreende a tua luta, Ele compreende tuas lágrimas, Ele compreende. Por isso não desça, não pare de construir este muro. Não pare para discutir com o diabo. Diga, eu não vou descer, porque eu tenho uma grande obra para fazer. E enquanto eu descer, a obra vai atrasar. Aí Neemias não dando ouvido a essa segunda tentativa de acusação, porque a primeira, irmãos, vocês estão captando aqui? A primeira é tirar você do teu lugar. É fazer você descer à terra de Ono, para ter como é que diz aqui? A terra de Ono, né? Fazer você descer ali para uma conversa, algo assim, para cair numa armadilha. Não fazendo isso, a segunda é a acusação. É o que muitos estão enfrentando aqui, é acusações na tua mente, para fazer você parar, para fazer você desanimar. Mas Neemias também não deu ouvido a isso. Aí vem uma terceira estratégia, um engano, para fazer ele pecar contra Deus. Veio alguém com o nome de profeta e disse para ele, vamos ler aqui, capítulo 6, verso 10. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus. Tem coisa mais importante do que a casa de Deus? Não tem. Mas olha o perigo, se possível enganaria os próprios eleitos. Vamos à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão te matar. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E que há como eu que entro no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias o Sembalate o subornaram. Pagaram o falso profeta para dizer isso a ele. Por isso o subornaram para me atemorizar e para que eu fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa a fim de me infamar e assim me vituperarem. Por quê? Para que vocês entendam, ele não era sacerdote, ele não podia ir ao meio do templo, ele não podia ir no lugar santo, só o sacerdote podia ir. Mas a falsa profecia disse, eles virão essa noite para te matar, venha comigo, vamos entrar dentro da casa do Senhor, vamos fechar as portas. Mas nem mesmo assim Neemias foi enganado. É o que Deus quer, irmãos, é que você diga de coração, eu não vou descer. Eu não vou parar a obra que Ele me mandou fazer. Eu vou continuar fazendo o que Ele me chamou. Eu vou continuar trabalhando para o Senhor, eu vou continuar buscando. E quando Ele vier, Ele vai me encontrar no posto do meu dever, é isso que eu quero. Conta-se a história de um pai que disse para o filho, filho, eu vou para a cidade fazer alguns negócios, e você derruba essa árvore para mim. E deu a ele o machado, e era uma árvore muito grande. Quando eu voltar, eu quero essa árvore derrubada. Jesus também disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E nos deixou o que nós devemos fazer, enquanto ele se ausentou para preparar lugar. E aquele pai foi, e diz a história que no final da tarde, aquele menino estava ali, cheio de lágrimas, suas mãos calejadas, e ele tinha amassado tudo ao redor daquele tronco, e golpeado de todas as formas, mas não conseguiu derrubar a árvore. E ele viu na tardinha o pai descendo o morro, e ele se agoniou muito, e pensou, meu pai está chegando, eu não concluí o trabalho que era para ser feito.
Mas quando aquele pai chegou, ele parou, olhou as mãos do filho calejada, olhou aquela árvore toda mascada pelo machado. Ele viu que o filho estava lutando. Ele pegou o machado e terminou a obra. Por isso Jesus disse na parábola do bom samaritano: cuida bem dele, e o que faltar, eu pagarei quando voltar. Igreja, tudo o que nós precisamos é ter a consciência tranquila de que quando ele voltar, ele vai me encontrar no posto do meu dever, fazendo aquilo que ele me mandou fazer, mesmo com imperfeições, mas sabendo, eu estou lutando para fazer o que ele me disse para fazer. Eu estou lutando para conduzir minha família pelos caminhos do Senhor. Eu não estou abrindo as portas para o mundanismo. Eu não estou abrindo minha vida para o pecado. Mas eu estou golpeando a cada dia. Eu estou construindo um muro. E cada vez que esses inimigos vêm tentar contra mim, eu digo: eu não posso descer. Eu não vou descer. Eu tenho uma obra para fazer. Siga adiante. Siga adiante fazendo aquilo que Deus te chamou. Vamos nos colocar de pé nesse momento. São poucas as minhas palavras esta noite, mas é o que Deus colocou em meu coração a dizer para você. Eu quero que os irmãos solhem um hino nesta hora. Você observou as estratégias do inimigo, mas nada tirou Neemias do trabalho. Nada tirou Neemias do posto do seu dever. Ele continuou fazendo o que era para fazer. Ele não parou para discutir com eles. Ele não parou para preocupar com as mentiras que inventaram contra ele. Ele nem mesmo foi enganado por aquele falso profeta que queria levar ele para um lugar que, como homem, ele não poderia estar. Ele ficou no seu lugar. E você nessa noite está decidido a isso. A dizer ao diabo e a qualquer espírito que vem na sua mente: eu não posso descer. Eu não vou descer. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Oh meu Deus, eu não posso parar. Isso é forte, eu gostaria que você compreendesse isso. Feche seus olhos enquanto o irmão sola. Quantos nesta noite têm sido perturbados por esses espíritos? Sambalate tem te incomodado? Tobias tem te incomodado? Falsos testemunhos têm levantado contra você? Qual é a resposta, igreja, que você tem que dar? Não é correr e tentar justificar as coisas. Lembre-se, na mensagem Fé Perfeita, o profeta disse: fé perfeita é dar as costas para o diabo. Prossiga fazendo o que Deus te chamou para fazer. Eu gostaria de dar oportunidade. Eu sei que há corações aqui que têm sido afrontados pelo diabo, mas Deus está aqui nesta noite para te encorajar. Oh Neemias de Deus, Neemias desta hora, Deus está aqui para te ajudar. Aleluia! Ouça aqui o que Neemias diz. Ouça o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim: e conheci que eis que não era Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus. Lembra do quê? Lembra-te de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras. E também das profecias de Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Agora olha aqui o resultado, irmãos. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eleu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Todos os gentios que haviam em roda de nós se abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém? Acabou-se o muro. Chegou a hora que ele concluiu a construção.
E a notícia foi, e os inimigos temeram muito, porque eles viram que Deus fez a obra. Ó igreja do Deus vivo, ó igreja do Deus vivo, chegará a hora que nós olharemos para trás e diremos: acabou-se a obra, terminamos a batalha. Oh, e o profeta disse: eu quero chegar na praia e colocar a minha espada no feixe da eternidade e dizer ao barquinho: vem barquinho, vem, me leva para a glória. Oh meu Deus, eu espero por isso. Eu vou te ver ali, nós vamos poder olhar um para o outro e dizer: foi maravilhoso. Foi bom dizer: eu não posso descer, eu não vou descer. Muitas vezes fui tentado a descer, muitas vezes fui tentado a parar, muitas vezes fui tentado a ficar em casa no culto de ceia. Muitas vezes quase que meus joelhos tremeram diante das acusações do inimigo. Quase que achei que eu não era da descendência real. Mas eu disse: eu não posso descer. Agora eu coloco meu último tijolo. Agora eu coloco minha espada no feixe da eternidade e vou em busca da minha recompensa. Oh irmãos, eu estou feliz esta noite, porque o Deus de Neemias está aqui. Ele está aqui para te encorajar, Ele está aqui para te levar à frente. Aleluia! Você não quer se soltar na presença de Deus? Você Neemias, que tem sido afrontado por esses espíritos acusadores, não quer vir aqui no altar e dizer: aqui no altar eu não posso descer e não vou descer. Vou continuar fazendo o que Deus me chamou. Vou continuar buscando o Espírito Santo. A obra já está adiantada. Oh, Neemias disse: as fendas já estavam trancadas, faltava ainda pôr as portas, mas ele disse: eu não posso descer. Oh Deus, aleluia. Pode vir, derrame a sua alma na presença de Deus. Deus te chamou, meu irmão. Deus te chamou, minha irmã. Você só achou graça aos olhos de Deus. O muro já está quase concluído. Falta pouco, falta pouco. Eu sei que você não vê, mas há anjos que te ajudam a erguer aquelas pedras da construção. Olha para trás o resultado. Olha para trás o resultado e você verá que você não teve força para erguer aqueles blocos da construção. Foi Deus. Foi Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor.